dos segundos que estavam passando não pudemos terminar. Então comece com o versículo 42 do segundo capítulo de Atos, por favor. E perseveraram nas doutrinas dos apóstolos. Aquela doutrina se encontra no versículo 38. Na comunhão e no partir do pão. Tinha que ver com a celebração da ceia do Senhor, que se levou a cabo de uma maneira mais informal que na atualidade. Deixa eu dizer algo sobre isto. Veja, a Santa Ceia, como fazemos agora, pegamos um pedacinho de biscoito. Eu acho que isso está bem, é bíblico, porque representa o corpo partido do Senhor, e depois o cálice, que simboliza o seu sangue derramado. E eu acho que a Santa Ceia na igreja primitiva era muito mais uma refeição, porque Paulo, ele começou a castigar alguns deles, que eles estavam vindo para essas reuniões, e alguns deles ficavam bêbados, para ser honesto com você. Isso pode soar terrível, mas ficavam bêbados. E Paulo disse, e outros estavam vindo, e tinham grandes refeições, e os escravos que estavam vindo não tinham nada para comer. E ele disse, isso tem que parar. Mas vocês não acham que era algo mais informal nesses dias do que é hoje? Eu acho que inicialmente era uma maneira mais informal, porque era na casa deles que eles estavam fazendo isso. Eles não tinham prédios de igreja, certo, como temos hoje. Certo. Então, era bem informal. E eu vou dizer o seguinte, que neste período da igreja, isto foi a infância, o início da igreja. É verdade. E sim, veja, eu acho que é como um bebê. Quando o bebê está nos seus primeiros dias, um bebê, ele é inocente, muito inocente. Certo. E eu acho que a igreja, neste estágio, era tão inocente, havia uma pureza na igreja, que eles estavam fazendo as coisas, o que eles sabiam fazer, e o que Jesus disse para eles fazerem. Porque Jesus, antes dele ser preso, chicoteado e crucificado, ele deu para eles a ceia. Ele disse, faça isto em memória de mim. De mim. E isto simbolizava a cruz. Sim, simbolizava a cruz. E eu acho que estava novo nas suas mentes. E eles, da sua inocência e a pureza do coração, eu acho que isto era feito. E em memória de Jesus, em memória do que ele tinha feito por eles. Então, havia uma pureza lá, havia uma inocência lá. E eu digo isto porque nós vamos falar mais tarde aqui, nos próximos capítulos, quando Ananias e Safira, quando mentiram para o Espírito Santo, Deus os matou imediatamente. Certo. Só por ter mentido ao Espírito Santo. E muitos perguntam, por que isso não acontece hoje? Porque muitas pessoas ainda mentem para o Espírito Santo hoje. Mas eu acho que foi por causa da pureza e da inocência que havia lá, da sua fé. E mesmo que eles não sabiam muito, havia muito mais que Pedro e os apóstolos iriam conhecer sobre a cruz num tempo futuro. Mas ainda assim, ao mesmo tempo, havia uma pureza e uma inocência da sua fé, que eles tinham uma simplicidade da sua fé em Jesus. E o que ele tinha feito por eles, ele morreu pelos pecados, ressuscitou dos mortos para salvá-los dos seus pecados. Esse era o evangelho, e aí havia uma pureza. Então o que nós vemos eles fazerem, na verdade eu acho que eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo nesta época, mas também estavam fazendo o que eles sabiam fazer, eu acho, certo? Neste tempo. Bem, na inspiração das Escrituras, eu acho que talvez nós levamos as coisas um pouco além quando tudo que alguém faz, achamos que é correto. Não é necessariamente verdade que é correto o que eles estão fazendo. O Espírito Santo, a inspiração registra que foi feito e quem fez, mas não necessariamente que era correto. Satanás fala muitas coisas na Bíblia também, mas a Escritura verifica que ele disse, mas não quer dizer que era certo. Você está falando de níveis diferentes de inspiração. Sim, você está certo.
Sabe, em relação ao que isto está ensinando, é óbvio que eles tiveram a Santa Ceia e eu estava lendo em 1 Coríntios capítulo 11, onde fala sobre isto. Paulo, evidentemente, ele deu um discurso completo e você menciona isto. E parece aqui na declaração de Paulo que ele diz assim: pois que não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Agora o Espírito do Senhor não estava dirigindo eles para se conduzirem à Santa Ceia como estavam, certo? Você vê o que eu estou falando? O Espírito Santo, através de Paulo, os repreendeu, corrigiu a situação. Então temos que entender que só porque a palavra diz, não quer dizer que está verificando o que é certo, só está verificando o que tinha sido feito, o que aconteceu. Aconteceu como eles disseram. Algumas coisas que temos que considerar, e o Bob falou corretamente. Esta é a infância da igreja. Eles não tinham essa direção ainda, verdade, de como fazer um culto com ordem e decência. A primeira ordem era o Espírito Santo ungindo Pedro e ele pregou o primeiro sermão para um grupo de pessoas ao céu aberto. E, graças a Deus, milhares foram salvos. E também pessoas saíam da cidade, muitas pessoas lá. Então, comer era importante, a comunhão era necessária, e algumas dessas pessoas fizeram esse comprometimento. Eles não podiam terminar os seus relacionamentos com membros familiares e outros. Então, era exigido um pouco mais de bondade e um tempo de comunhão e mutualidade uns com os outros. E, além disto, a empolgação de quando recebemos a salvação. Compartilhar o evangelho e falar. Eu acho que algumas dessas coisas faziam parte também. Mas, novamente, isso quer dizer que a gente faz uma doutrina do que estavam fazendo nesta época, no início da igreja, dizendo é assim que a igreja tem que ser? Não, vamos mais além e vemos como progrediu nos livros, nas epístolas, com as instruções de Paulo, e aprendemos muito o que era exigido dos pastores, por exemplo, no livro de Tito. Essas coisas não eram conhecidas antes, então o Senhor revelou essas coisas adiante na Bíblia. Então, para a sua defesa, eu não acho que estavam fazendo nada errado aqui. Bem, eu acho que estavam. Estavam porque Paulo os corrigiu. Vocês estão bêbados. Não, eu estou falando aqui no início. Ah, não. No início do livro de Atos. Sim, quando chegou nessa posição que estava em Corinto, com certeza haviam dificuldades. Mas essas pessoas aqui que estavam reunidas em Atos, eles estavam felizes, empolgados, tinham que ter comunhão, se reunirem e não sabiam mais o que fazer. Esses versículos de 42 a 47, eles não são um padrão da igreja do primeiro século? Vemos quatro coisas aqui. Eu acho que sim. Vemos uma doutrina, comunhão, partir o pão e oração. E quando vamos para os outros versículos, estas são coisas que parecem para mim, e eu sempre pensei que deveriam estar em toda a igreja bíblica. Isso são princípios bíblicos. Eu acho que é um padrão, eu acho que é sim. Eu tenho uma pergunta aqui. Por que a Igreja Católica parou de servir a ceia para as pessoas? Eles dão a hóstia, mas o padre bebe o cálice, mas eu não acho que eles... Bem, o padre bebendo a taça, isto causou com que muitos padres se tornassem alcoólatras. Eu escutei isto. Mas sabe, estando na nossa fé, nós servimos o pão e o cálice. Bem, eles não servem a Santa Ceia como nós servimos, eles não olham para a lembrança, eles estão celebrando a Eucaristia. Eles acreditam que aquela hóstia se torna Cristo. Certo, sim. Certo. Você está em Cristo. Mas e o cálice? E o cálice que o padre toma, ele toma, daquela base que está lá, e ele pega o pão, e ele então faz aquela ação ritual, chamado a transubstanciação, onde ele pega o pão, e ele bebe o vinho a favor da representação dele como mediador da igreja. Eles têm algum versículo para apoiar isso? Eles distorceram as escrituras, em 2 minutos eu não vou poder explicar, mas existe uma distorção das escrituras. A doutrina da transubstanciação era uma doutrina muito grande e muitos lutaram na reforma em relação a essa doutrina. Alguns abraçavam, outros mudaram um pouquinho. Como que você diz? Constantinopla? Não é Constantino. Constantino? Não. Consubstanciação. A consubstanciação. Nós dois estamos errados, Bob. Eu não consegui lembrar da palavra. Mas é parecido com a transubstanciação. Mas
nós mudamos agora para a essência de Cristo, estando no pão, ao invés da transubstanciação. Então existem argumentos, mas eles não praticam como nós. Bem, Paulo deixou bem claro, né, como fazer. É muito simples. Nós lemos no primeiro domingo do mês e a maioria das igrejas fazem isso. Sim. Bem, João capítulo 16, Jesus falou, tomar isto, isso é meu corpo que é partido do meu sangue. Eles pegam esse versículo dizendo que é a transformação literal. E mais tarde ele diz que tinha a ver com o espírito, não tinha nada a ver com o seu corpo literal, né, o seu corpo se tornando carne. Mas tinha que ser um memorial da cruz, do que Jesus Cristo fez. Fazer em memória de mim, certo? É tão claro e é tão óbvio que não há como você errar nisto. Vamos voltar novamente. Paulo aqui, ele não está falando mal do batismo nas águas em 1 Coríntios, mas ele estava falando da ênfase que eles estavam colocando sobre isto. E tudo mais. Precisamos tomar muito cuidado com isso também e manter o foco central no Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário para salvar nossas almas. Isso deve ser a ênfase, deve ser mantida como a ênfase. E é por isso que Ele disse, Deus me perdoe que eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu fui crucificado para o mundo e o mundo para comigo. Esta é a única coisa que Ele estava dizendo, que era correta para você se gloriar. Era a cruz de Cristo. Se você se gloriar em outra coisa, você está se gloriando de si mesmo. E Deus não pode tolerar isto. Mas quando você se gloria sobre a cruz, Ele permite você fazer isto graças a Deus. Obrigado por estar conosco novamente hoje. No próximo programa vamos continuar onde paramos. Quase terminamos aqui esse capítulo. Eu queria terminar, mas o John atrapalhou. Culpe o judeu. Não, esses irmãos aqui fazem um trabalho excelente. Te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Uma das doutrinas